E o tema do estudo nessa manhã é Onde está Deus? Eu, certa vez, durante esse período de pandemia, conversando com a minha esposa, a gente perguntou um ao outro, né? Olha, por que é que essa pandemia não foi predita ou não está citada na Bíblia? Você tem profecias que se cumpriram e isso é comprovado pela história e também pela Santa Palavra de Deus. Escurecimento do céu, do sol, chuva de meteoros, terremoto de Lisboa, coisas aparentemente assim, logicamente foram fortes, foram impactantes, mas nada tão impactante como esse momento que nós estamos vivendo. E por que é que Deus não previu que aconteceria uma pandemia? Por que é que Deus não colocou esse fato tão importante como significativo e nos avisasse com antecedência, né? Aí é essa pergunta: onde está Deus em meio à pandemia? E nós vamos, nesse momento, durante alguns minutos, discorrer e analisar alguns aspectos acerca desse assunto. Pode passar, irmão. Vocês conhecem esse camarada aí? Bill Gates. Veja o que Bill Gates disse em 2015. Preste atenção. Atualmente, isso em 2015, atualmente o maior risco de uma catástrofe global está em um vírus altamente infeccioso, não numa guerra. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, serão os micróbios e não os mísseis. Está vendo, Marcília? Será que Bill Gates, ele de repente foi tomado pelo Espírito Santo e falou alguma profecia? Eu acredito que não, né? Ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, ele é fundador da Microsoft, ele é uma pessoa que tem empresas que têm capilaridade em várias áreas do mundo, inclusive é um dos maiores investidores na descoberta e na organização de vacinas ao longo do mundo, mas realmente ele não é um profeta. No dia 23 de janeiro, as autoridades chinesas decidiram por fechar a cidade de Wuhan, uma metrópole com mais de 17 milhões de habitantes, porque o novo coronavírus estava ali assolando e planejava deixar as fronteiras da cidade e se propagar por toda a China e por todo o mundo, como infelizmente aconteceu. Mas quando a gente vê isso e quando a gente analisa os últimos fatos que aconteceram na nossa vida e que estão acontecendo ao nosso redor, a gente fica até certo ponto perplexo. E como cristãos educados dentro de uma cultura judaico-cristã, perguntamos pelo silêncio de Deus. Perguntamos por que Deus permitiu que isso acontecesse. E às vezes somos tentados a duvidar. Será que isso aí não é um castigo que o mundo está recebendo? Os meios de comunicação, a imprensa, tudo só fala nisso. Não existe mais. Os crimes ficavam em segundo lugar, o desemprego ficou em segundo lugar, a crise mundial relativa à contaminação dos rios, dos mares, do ar que nós respiramos, tudo isso ficou em segundo lugar. Pode passar, irmão, próximo slide. Crime, violência, dificuldades climáticas, desemprego, tudo isso deixou de ser tão importante. O importante é alertar a população, o importante é descrever situações pelas quais as pessoas serão protegidas e possivelmente não viriam a ser contaminadas por essa pandemia. Mas a palavra de Deus nos fala de alguns aspectos. E, por exemplo, nós podemos abrir Mateus capítulo 24, verso 7. Vamos abrir a Bíblia e vamos fazer uma oração, porque ao abrir a palavra de Deus, nós precisamos estar
mais do que nunca em comunhão com Ele, para que o seu Santo Espírito possa falar a cada um de nós. Mateus 24:7 e Lucas 21:11 são textos paralelos que descrevem exatamente isso que nós vamos ler em seguida. Vamos fechar nossos olhos para fazermos uma breve oração. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, nesse momento que abrimos a Tua palavra, te pedimos humildemente licença para entrarmos até os umbrais do Teu santo lugar, e te pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo possa habitar nos nossos corações, para que, imbuídos por Ele, possamos compreender o que Tu desejas nos transmitir agora, nessa manhã. A Tua palavra será aberta e que, portanto, os nossos corações também possam, da mesma forma, ser abertos para ouvir a mesma, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Então, São Mateus 24, verso 7, nos diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o que? Fomes e terremotos em vários lugares. Se nós abrirmos também mais adiante, no verso 6 a 8, nós vemos o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas assim não é o fim. Porque se levantará, como nós lemos, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o quê? O princípio das dores. Não podemos fixar os nossos olhos para isso que está acontecendo ao nosso redor e pensar, não, tudo acabou. Não podemos fixar os nossos olhos nas reportagens que são em exagero apresentadas, mostrando que realmente a situação está crítica, porque isso não é o fim. Realmente essa pandemia ela vai passar. Realmente muitos de nós, eu acredito que a totalidade de nós, não sei se vocês sabem, mas o nosso distrito, o distrito do aeroporto, é o único distrito da associação onde não houve nenhuma morte por coronavírus. Amém por isso? Amém? Existiram casos, evidentemente, nós não estamos acima de ninguém, mas pela graça de Deus e pelo ministério de oração, Kleber, que você toma a frente e que nós, como famílias, intercedemos pela nossa igreja, pelos membros da nossa igreja, pela graça de Deus, ninguém perdeu a vida por conta dessa terrível doença. Mas quando a gente fala de pandemia, esse assunto ele não é novo. E eu queria assim, dedicar um pouquinho de tempo para que a gente analisasse algumas situações que aconteceram no passado e que foram enquadradas como pandemia. Eu queria que passasse o próximo slide. A primeira que a gente pesquisou, essas são as três principais, pelo que a gente leu, que a gente viu, é a peste de Cipriano, que aconteceu no terceiro século, ou seja, entre o ano 249 a 262. O império aconteceu principalmente dentro do Império Romano. E para vocês terem ideia, hoje no Brasil está morrendo cerca de 1.000 pessoas por dia, né? Que é o máximo, mais ou menos, o que a gente estava acostumado. Estava bem menos. Agora estamos passando cerca de 1.000 pessoas morrendo por dia no Brasil. No Império Romano, no século III, morriam 5.000 pessoas por dia só na capital romana. Veja que interessante. Já era considerado uma pandemia. Depois nós tivemos a peste negra no século XIV, que matou entre 75 e 200 milhões de pessoas somente na Ásia e na Europa. Essa doença era causada por uma bactéria que chamada Yersinia pestis, cujo auge aconteceu entre os anos 1346 e 1353. Eu achei interessante também que, com relação à peste negra, ela aconteceu no terceiro século, né?
Mas somente, os estudiosos dizem, somente no século XVII, ou seja, 1400 anos depois, que a população do mundo voltou aos patamares que existiam no terceiro século. Para você ver como foi devastadora a peste negra que aconteceu ali naquela época. E finalmente nós temos a gripe espanhola, que ela é muito citada pelos historiadores e os cientistas, que aconteceu há pouco mais de 100 anos atrás. Ela infectou 500 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo durante essa pandemia que aconteceu no século passado, 1918. Interessante que, por que ela tem esse nome de gripe espanhola? Não sei se vocês lembram, mas no início do século passado aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra, ela matou 9 milhões de pessoas. E somente com essa gripe espanhola, mais de 500 milhões de pessoas foram contaminadas. E entre 70 e 100 milhões de pessoas morreram, perderam as vidas. Quer dizer, mais de 10 vezes o que foi morto durante a guerra. Veja que coisa interessante. E por que ela tem esse nome de gripe espanhola? Simplesmente ela começou a surgir nos quartéis americanos, em meio às tropas americanas, e os americanos e os militares, de uma forma geral, eles não queriam transparecer uma fraqueza. Então não divulgaram que não tem gripe nenhuma, está tudo bem. E o processo foi aumentando, e causou essa tremenda epidemia que matou tanta gente. Para vocês terem ideia, ela chegou no Brasil através de um navio chamado Mascavo, que era um navio português, e ele parou aqui no Recife, parou no Rio de Janeiro e parou em Salvador. Então, não existiam aviões, não existiam tanto fluxo de pessoas vindo do estrangeiro, as pessoas chegaram de navio, né? Quando chegava aí, infectou boa parte da população. E tem a citação histórica que diz que esse foi considerado o maior holocausto médico da história, até então, até chegarmos agora, né? E ela é uma variação da gripe H1N1 que está presente hoje aqui no Brasil e no mundo, que teve uma epidemia, uma pequena epidemia no ano de 2009. Para vocês terem ideia, quem morreu na gripe espanhola foi Olavo Bilac, que é um poeta super famoso. Esse rapaz aqui, ó, no cantinho, que é o presidente Rodrigues Alves, presidente eleito do Brasil, ele morreu de gripe espanhola, não chegou nem a tomar posse. E no mundo, Max Weber, que é um sociólogo super famoso, o pintor Gustav Klimt, as filhas de Sigmund Freud e até o avô de Donald Trump. Todos eles perderam a vida durante a gripe espanhola. Esse assunto não é novo, né, irmãos? Pode passar, meu irmão. Distância social, regras de higiene, combate ao coronavírus, que tem esse nome porque é na forma de uma coroa, né? Então, são coisas que não são tão comuns, que a gente já está acostumado de ouvir, e aí até você pode ficar chateado. Não, mas eu vim para a igreja para receber conforto, eu vim para a igreja para receber consolo, e aqui está aqui o irmão falando de pandemia. Não aguento mais, né? Infelizmente, nós pode passar, meu irmão, nós temos que falar algumas coisas. Os humanistas, eles apontam essa crise que nós estamos passando, chamam de quaresma secular. Quaresma é um período que a Igreja Católica destina para que as pessoas se abstenham de alguns alimentos ou coisas que dão prazer e se voltem mais para a sua família, para Deus. Então, eles chamam essa pandemia de quaresma, porque ela é uma oportunidade para que muitos se voltem para os seus familiares, vão para o interior das suas casas e quem sabe tenham a oportunidade de estudar mais a Bíblia. Mas infelizmente isso não está acontecendo da forma que nós gostaríamos que acontecessem, né? Pode passar no próximo slide. Nessa época, nós percebemos que
todos dependemos um do outro. O que mais tem crescido, Marcílio, nessa época, sabe o que é? É a comida fast food entregue em casa, não é verdade? As pessoas eram acostumadas a ir em restaurantes, levar a família, levar os amigos, se confraternizar. Nessa época, mais do que nunca, as pessoas iam para os restaurantes para confraternizar com seus colegas de trabalho. As empresas faziam isso, pagavam do próprio bolso, mas tudo isso acabou. Todos agora nós dependemos de instrumentos como esse aí, o famoso Zoom, para nos reunirmos sem estarmos na presença física dessas pessoas. Pode passar, irmão, mais uma. Mas eu queria analisar do ponto de vista profético, rapidamente, algumas pinceladas sobre essa questão de praga, de pandemia, de doença. O que a Bíblia fala a mais acerca disso? Eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 16. Aqui nós temos então o derramamento dos 7 flagelos. Se vocês não sabem, existe um paralelo entre esses flagelos ou essas pragas com as 10 pragas que ocorreram ali no Egito. Pode passar, irmão, o próximo slide, ele ilustra isso aqui. Nós temos aqui, olha, os 7 flagelos que estão descritos aí nos textos, a gente pode ler aí, ó. Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. No verso 3 nós lemos: derrubou a segunda taça no mar, e este se tornou em sangue como morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. No verso 4, derramou o terceiro a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e elas se tornaram em quê? Em sangue. No verso 8, quando o anjo derramou a sua taça sobre o sol, no quarto flagelo, foi-lhe dado queimar os homens com fogo. No verso 10, a quinta praga, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Verso 12, a sexta praga, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse um caminho do rei que vem do lado do nascimento do sol. E por último, no verso 17, o sétimo flagelo, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Esse quadro, ele demonstra a praga ou flagelo, a sua localização, a descrição, ou seja, punição para os portadores da marca da besta, punição ao ecossistema, punição aos seguidores, aos perseguidores do povo de Deus, punição aos ímpios, o alvo da natureza que seria então atingido, e o resultado: feridas, transformação do sangue, transformação, queimaduras, trevas, agonia, etc. Esse quadro, ele ilustra essas 7 pragas, esses 7 flagelos que está descrito em Apocalipse capítulo 16. Veja, a Bíblia prediz que isso acontecerá em relação às 7 pragas finais, que cairão depois do chamado fechamento da porta da graça, o tempo de oportunidade que é reservado para todos os povos. Então, fechou a porta da graça, ou seja, quem é santo se santifique, e quem é pecador continue cometendo os seus pecados, em referência ao aquecimento insuportável do sol. Pode passar o próximo slide, que ele vai dizer isso aí, ó. Para descrever os flagelos finais, João usa paralelos entre as pragas do Egito, as 10 pragas que estão relacionadas ali no Egito, em Êxodo
7 a 12, mas não segue estritamente a narrativa de Êxodo. A começar pelo número, né? Ali são 10 pragas e aqui são 7 flagelos. Ambos os relatos testificam da autoridade e do poder superior de Deus, conforme está escrito aqui no Comentário Bíblico Adventista, na página 930. Pedir licença para vocês, só para a gente ver mais ou menos isso aqui, ó. Cada uma das 10 pragas, aqui no Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, página 930, cada uma das 10 pragas do Egito foi dolorosamente literal, e cada uma tinha o propósito de demonstrar como eram mentirosos os dogmas da religião falsa e qual inútil era depender dela. Vocês lembram, né, que a questão das rãs, todos aqueles animais, os gafanhotos, eles representavam deuses da agricultura, deuses egípcios que foram ali sendo desmascarados um a um, não é isso, irmão Carlos? Deus, de certa forma, demonstrou isso através do que está escrito aqui na Bíblia, especialmente aqui, demonstrado aqui no comentário bíblico. Pode passar o próximo slide? Cada uma das 10 pragas do Egito era literal e tinha propósito de demonstrar como era o quê? Como a gente leu, inútil depender dos deuses falsos egípcios. Da mesma forma, os 7 últimos flagelos revelam aspectos de uma religião que apóstata, com nuances simbólicas. Também está escrito aqui no comentário bíblico, no volume 7. Irmãos, isso é um paralelo. Nada do que acontece no Antigo Testamento está dissociado das coisas que acontecem no Novo Testamento. O próximo slide ainda ilustra mais isso ainda. Ambos resultam na derrota de pessoas, vamos ler juntos, que escolheram desafiar a Deus. Resulta também do povo escolhido, de uma situação que de outra forma seria o quê? Ambos demonstram a justiça de Deus e glorificam o seu nome. Amém? Deus está cuidando, irmão Carlos, do seu povo. Deus está cuidando do povo que ora, irmão Kleber. Deus está à disposição, basta que nós nos volvemos para Ele e para que possamos pedir, e Ele há de derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. No próximo... Pois não, irmão? Veja o que diz aqui no verso 9 de Apocalipse, capítulo 16. Com efeito, os homens queimarão com intenso clamor e o que? Blasfemarão o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependerão para lhe darem glória. O povo do Egito, o povo quando saiu do Egito e se encontrou no deserto, o que é que o povo blasfemou, né? O que é que o povo falou? Nos tirasse da nossa terra, onde a gente tinha comida em fartura, para passar fome, para perecer aqui no deserto, Marcílio. Né? Então, esse povo também está blasfemando aqui, conforme a gente vê em Apocalipse capítulo 16, verso 9. Diga, irmão.
Mas é verdade, irmãos. Isso aqui a gente vê também aqui quando fala da quinta praga, em relação à quinta praga, que cai sobre o centro do poder político e religioso, diz o seguinte: de tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemaram contra Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam feito. Está no Apocalipse 16, versos 10 e 11. No próximo slide, também fala isso aqui, veja que interessante. Um estudo mostra que os brasileiros, acabou a pandemia, todo mundo vai poder abraçar, todo mundo vai poder andar na rua sem máscara, todo mundo vai poder ir para o shopping, todo mundo vai poder ir para o cinema. Aqui, ó. O estudo mostra que os brasileiros foram mudando as suas expectativas durante a quarentena. No início, quando as consequências do coronavírus ainda eram pouco previsíveis, as pessoas manifestavam mais o desejo de abraçar familiares, muito justo, né? E rezar pelo fim da pandemia. Já em meados de maio, isso muda e os brasileiros passam então a manifestar o desejo de retomar hábitos que devem levar mais tempo para voltarem à rotina dos brasileiros, como ir aonde? Ao show, à balada, aos bares, festejar com os amigos. Isso é uma pesquisa que foi feita pela Orbit há uns 2 ou 3 meses passado, né? O que você vai fazer quando a pandemia acabar? Passa o próximo slide. Tem coisa que nem pandemia resolve, irmão. Tem coisa que nem pandemia resolve. As pessoas não caem diante de si mesmas. Elas estão acostumadas com o que acontecia lá no Egito e sentem saudades do tempo do Egito. Mas assim como essas pessoas foram purificadas no deserto, nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez aconteça também o mesmo tipo de purificação. Pode passar o próximo. Na linguagem do Apocalipse, os 3 anjos estão o quê? Segurando os 4 ventos da terra, impedindo que danifiquem a terra, o mar, a floresta, até o selamento do servo de Deus. Sem restrições, as agências do mal transformariam o mundo num verdadeiro caos. Portanto, meus irmãos, se os anjos não estiverem segurando os ventos, o que aconteceria com o nosso mundo? Já estaria tudo destruído. Deus controla os eventos e intervém no mundo. Na verdade, Ele é o Senhor do tempo. Ele está agindo. Deus está no controle. Deus é perfeito. Amém? O próximo slide diz o seguinte: porém, embora as pragas sejam manifestações da ira divina, Deus não é agente direto da dor, ou seja, Deus não é culpado pela dor e pelo sofrimento que as pessoas estão passando. Não é o culpado. Ellen White diz que os juízos finais não virão diretamente da parte do Senhor, mas recaem sobre os que se colocam além da sua proteção. Se nós, com espírito de rebeldia, decidirmos nos afastar de andar nos caminhos de Deus, então, inevitavelmente, nós sofreremos as consequências dos flagelos sobre as nossas vidas. Porque, irmãos, os flagelos, as pragas relatadas em Apocalipse 16, não vão cair sobre toda a terra, para toda a pessoa indistintamente, não. Assim como as pragas do Egito, o povo de Deus foi poupado, nós também seremos poupados desse flagelo. A porta da graça já vai ter se fechado, mas nós seremos poupados, como está dizendo aí. A terra será o campo de batalha entre o bem e o mal, e quem não estiver com o refúgio de Deus, esse vai ser atingido. Próximo slide, irmão. Deus é bom o tempo todo. Aí ficou um pouquinho escuro, mas diz o seguinte: alguns textos que reforçam a nossa confiança em Deus. Na 1:7 diz o seguinte: o Senhor é bom e é um refúgio em tempo de dificuldade. Ele cuida daqueles que nele confiam. Deus não se esquece de nenhum de nós.
O Senhor está perto de todos aqueles que invocam o seu nome e de todos que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e o quê? Os salva. Irmãos, que alegria a gente ouvir isso. Que felicidade. Que festa no nosso coração poder desfrutar dessas bênçãos que Deus tem reservado para aqueles a que Ele ama. Diferentemente de nós, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele diz: eu sou Deus e não há ninguém como eu. Amém? Deus está presente, intercedendo por todos nós. Achei interessante aqui que eu anotei, veja bem. De todos os lados seremos o que? Pressionados, mas não desanimaremos. Ficaremos perplexos com as coisas que estão acontecendo ao nosso lado, mas não seremos abalados. Nenhum problema tem capacidade de ser enorme demais acima do tamanho de Deus. Ele é maior do que todos os nossos problemas. E Ele pode nos ajudar. E Ele vai nos ajudar. Não somos de forma alguma deixados sozinhos. Eu achei interessante uma citação que tem no próximo slide. Pode passar, irmão? Deus colocou um anseio de eternidade no nosso coração. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Queria que alguém lesse aqui para mim, irmão Carlos. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Que anseio é esse? Será que nós podemos ficar tranquilos e conformados com a morte, com a dor e com o sofrimento? Que anseio de eternidade é esse? 3, verso 11. Eclesiastes 3, 11. Amém? Esse desejo de compreender as coisas, essa capacidade de discernir as coisas espiritualmente, esse anseio de eternidade, porque nós fomos criados, ninguém quer morrer. Uma das coisas que quando você estuda a psicologia você vê, é que nós temos o nosso sentido de autopreservação. Ninguém, se uma pessoa está com a mente sã, o corpo são, espiritualmente bem, a pessoa não está em depressão, não quer tirar sua própria vida. Então, o desejo de se autodefender é uma coisa o quê? Natural. Deus colocou no nosso coração o desejo de participar da eternidade com Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, e porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Esse desejo que Deus colocou no nosso coração, Ele nos colocou também a oportunidade de sermos solidários com as pessoas que estão passando por dificuldade, porque se nós recebemos essa luz, nós precisamos partilhar essa mesma luz com as pessoas que estão passando dificuldades, que estão com alguém no hospital, na medida do possível, telefonando, orando, se oferecendo para ajudar financeiramente, se oferecendo para ajudar de forma material, levando um folheto, a lição da escola sabatina para aquela pessoa que está em condição mais difícil, né? Então, esse sentimento de solidariedade talvez seja uma das principais benefícios que essa pandemia vai deixar no coração de cada um de nós. Esqueçamos-nos dos muros que foram construídos e avancemos
derrubando as barreiras que nos separam daquele irmão, daquela irmã que nos cerca. Uma vez eu, pregando aqui uma mensagem, eu falei de uma mensagenzinha, de uma ilustração, que eu acho muito oportuno para nós, nesse momento. Ela conta a história, o título é... Pode passar, irmão. Pode passar o próximo slide? Não, volta aí. Pronto. Tudo que Deus faz é bom. Conta a história de um homem, um rei, que ele tinha por hábito ir caçar. E toda vez que ele ia caçar, ele levava alguns assessores, alguns amigos, pessoas que eram do relacionamento dele, que iam caçar com ele. E ele tinha, esse rei, ele não era cristão, ele não temia ao Deus verdadeiro, mas existia um dos assessores dele, um dos homens que o seguiam, que era temente a Deus. E toda vez que ele pegava a espingardazinha dele durante o período de caça, tirava e acertava o alvo, aquele homem gritava: aleluia, tudo que Deus faz é bom. E ele caçava, ele ia, atirava de novo, mesmo que errasse ou que acertasse, ele dizia: aleluia, tudo que Deus faz é bom. E de certa forma isso foi elevando o coração daquele rei. Mas uma certa vez, ele, durante esse período de caça, quando ele foi atirar no animal, a arma ricocheteou e o dedo do rei foi destroçado, foi torado no meio, e o rei perdeu aquele dedo. E todos os assessores dele foram, os soldados colocaram ele numa padieira, numa maca, levaram ele correndo para que ele recebesse os cuidados médicos. E quando ele chegou ali naquele hospital, atendido pelo médico real, aquele homem cristão dizia: tudo que Deus faz é bom. O rei ficou irado. Como é que ele diz isso, rapaz? Ele queria que eu perdesse o meu dedo, mandou que os soldados prendessem aquele homem e colocassem na masmorra, no lugar mais fundo da masmorra, e jogassem a chave fora. E durante 2 anos aquele homem ficou preso na masmorra, esquecido. O rei então passa aquele trauma, decide voltar a caçar. Quando ele está no meio da floresta, ele é cercado por uma tribo de indígenas que conseguem dominar os que acompanhavam o rei, os soldados, etc. e tal, e prende aqueles homens. E aquela tribo era uma tribo de canibal. E eles começam a comer um por um dos homens que estavam com o rei. Quando chega o momento do rei, o que é que ele vê? O dedo, faltando um dedo no rei. Então ele não é digno de ser sacrificado. Então eles solta aquele rei. Quando ele chega no castelo dele, ele procura, a primeira coisa que ele faz, procura aquele homem, manda soltar aquele homem e diz a ele tudo o que aconteceu. Aí veja que interessante aqui, eu anotei, é uma ilustração muito bonita. O rei então se desculpou com seu amigo por ter lhe mandado prender e fez uma pergunta: meu amigo, eu ainda tenho uma questão não resolvida em meu coração. Se tudo que Deus faz é bom, por que ele permitiu que mantivesse você preso durante tanto tempo? Por que ele permitiu que você injustamente ficasse atrás das grades? Aí veja que sabedoria. Ah, meu rei, tudo que Deus faz é bom, porque se eu não estivesse aqui preso, hoje eu estaria onde? Na barriga do canibal. Irmãos, a nossa vida ela é assim. Nós temos um rei que cuida de nós, que nos preserva. O fato de nós estarmos aqui vivos, com saúde, tendo ou não tendo tido Covid, é uma demonstração inequívoca do cuidado e do amor que Deus tem para cada um de nós. A palavra de Deus nos garante, em Marcos capítulo 9, verso 31, que Jesus garante que Ele ressuscitaria. Ele também nos garante que, se nós acreditarmos nele, nós teremos uma vida muito diferente da vida de uma pessoa que simplesmente a pessoa morreu, acabou. Mas se nós acreditarmos nele e confiarmos nele, nós seremos ressuscitados, mas não como a vida como nós tínhamos antes. Quando acabar com a pandemia, a nossa vida
não vai ser como a vida que nós tínhamos antes. Esse novo normal não vai ser igual que era anteriormente. Assim também como aquelas pessoas a quem Jesus ressuscitou, elas não passaram a ter uma vida como elas tinham antes. Lázaro foi uma pessoa diferente. Deus deseja que a nossa vida seja uma vida mais fraterna, mais humana e mais cristã. A melhor notícia que Deus tem para nós é exatamente essa, que Ele morreu para destruir o pior vírus que a humanidade já passou, que afeta todas as pessoas com índice de mortalidade de 100%. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que possamos agradecer a Deus, como está representado nessa árvore, nos voltar para Ele, reconhecer a nossa dependência dEle e principalmente tomar ao lado dEle quando estivermos sendo perseguidos. Que muito mais coisas, muito mais terríveis hão de acontecer sobre essa terra, muito pior do que essa pandemia, mas que nós possamos reconhecer que Deus está no controle da nossa vida, para que nós possamos realmente brilhar no meio da sociedade, no meio do nosso bairro, e as pessoas possam reconhecer Cristo em nós. E é por isso que eu queria convidá-los nesse momento a ficarem em pé, onde vamos cantar todos juntos o hino Brilhar por Ti.
Toda expressão do mal há de lançar-se em intensa atividade. Anjos maus unem seus poderes a homens maus. Como eles têm estado em constante conflito e obtido experiência dos melhores métodos de engano e combate, tendo se fortalecido durante séculos na capitulação da última grande contenda de uma fúria e luta. O mundo inteiro está de um lado ou de outro da questão. Será travada a batalha do Armagedon, e esse dia não deverá surpreender nenhum de nós, adormecidos. Devemos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas e lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Ainda ocorrerão diante de nós solenes acontecimentos. Soará uma trombeta após a outra, será derramada uma taça após a outra sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse serão derramadas diante de nós. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nesse ano tão difícil nós temos a agradecer em primeiro lugar porque estamos vivos, porque temos mais uma oportunidade, mais um dia para entregarmos nossas vidas a Ti. Temos mais um momento para nos reconsagrarmos a Ti. Temos também, Senhor, nesse momento, diante de todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a oportunidade de testemunhar do Teu amor, porque Tu és um Deus que cuida, que ama, que preserva, que está continuamente disposto a aliviar a dor e o sofrimento do Seu povo e daqueles que habitam nessa terra. Que possamos ser instrumentos, possamos brilhar por Ti, testemunhando às outras pessoas a necessidade de um arrependimento sincero e verdadeiro, para que não somente nós, mas todas as pessoas com quem nós convivamos, possam estar do lado certo, possam estar louvando o Teu nome e não possam sofrer as consequências daqueles que abandonam as Tuas fileiras, sofrendo as pragas que recairão sobre essa terra. Dá-nos a Tua paz, que a nossa oração sincera possa ecoar nesse templo e ser levada até os nossos lares, e que principalmente a Tua vontade se faça na vida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e nos dá um sábado feliz na Tua companhia, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a todos, possa, na medida do possível, nós possamos nos reconsagrar a Ele e também abraçando espiritualmente os nossos irmãos, para que eles possam estarmos todos juntos na manhã, quando Jesus voltar, ou na manhã da ressurreição, se nós viemos de alguma forma a sucumbir. Deus nos abençoe. Amém.